Olá, boa noite. Deus abençoe cada um de nós, de vocês. Nós vamos em poucos instantes orar e depois nós vamos estar estudando o primeiro capítulo da Confissão de Fé de Westminster e vamos dar continuidade todas as quartas-feiras. Ana, boa noite, Deus te abençoe. Carla Leciane e Márcia Fernandes, boa noite, Deus abençoe. Vamos estar estudando este capítulo 1, que fala das Sagradas Escrituras, da Palavra de Deus, e vai trazer uma contextualização de porque cremos nela, porque ela é a Palavra de Deus. Vai estar trazendo as referências bíblicas. Um dos solas, ou slogan da Reforma Protestante é sola Escritura, e por isso nós vamos tentar mostrar por que a Igreja Reformada, porque os presbiterianos em geral e as igrejas reformadas em geral, não só os presbiterianos, mas os reformados, acreditam somente nas Escrituras. Em poucos instantes. Então vamos lá. Paz e graça a todos, boa noite, que Deus abençoe. Vamos orar ao Senhor, né? Pai querido, em nome de Jesus, a nossa gratidão a Ti por estarmos na Tua presença. Perdão, Deus, pelos nossos pecados, Senhor. Nos perdoa as nossas transgressões, pelos maus tratamentos que fizemos, que cometemos, os erros, tudo aquilo que desagradou a Ti e que com certeza entristeceu o Teu Espírito Santo. Abençoa nossas vidas, perdoa, Deus, cada membro de nossa família. Eu, como pai e instrutor do meu lar, quero Te pedir perdão pelos pecados dos meus filhos, da minha casa. Toma em Tuas mãos a minha vida. Muito obrigado por tudo, Senhor, que Tu tem feito por nós. Nós não somos aquilo que deveríamos ser ainda. Toma em Tuas mãos esse mundo global, onde a doença está afetando a mente, o coração, mas há uma epidemia ou uma pandemia muito maior que ninguém está se dando conta, que chama-se pecado. Que o Senhor possa curar tanto a parte do corpo físico, como também curar a parte da alma, através do Teu sangue precioso. Muito obrigado, Deus. Eu quero Te apresentar nessa noite os enfermos, os doentes. Sara aqueles que precisam, Senhor. Vai ao encontro de cada um. E em especial, quero Te apresentar a vida de Nilma, esposa de Paulo César, Senhor. Encontra-se na UTI e eu peço o Teu cuidado, a Tua bênção, a Tua proteção para a vida dela. Toma a Tua direção também nos membros e congregados da nossa igreja, a Igreja Presbiteriana em Capim, a Igreja Presbiteriana da Reforma em Capim. Toma a Tua direção na vida do nosso presbitério, do nosso sínodo, da nossa denominação, em nome de Jesus, Senhor. Te rendemos graça, Te louvamos e Te adoramos
porque Tu és o nosso Deus. Amém. Amém. Graças a Deus. Irmã Maria Carlos, tudo bom, minha irmã? Um abração, que Deus lhe abençoe. Saudades. Então vamos lá, irmão. Como eu estava dizendo no início, né, nós vamos estar falando da confissão, né? Está aqui, né? Estudos bíblicos doutrinários, tá certo? E ao longo dos anos, né, a gente começa logo algumas referências. Século I, né, a história da igreja formada pelos fundamentos apostólicos do seu acontecimento do século I. No século II vem a igreja dos mártires e os confessores. Depois a gente chega no terceiro século com a perseguição e heresia. Aí entra o nome de Orígenes e Tertuliano. Lá no século IV, os primórdios do Império Cristão. No século V, que forma aí a doutrina ou a disciplina de História da Igreja I, no século V, a Cidade de Deus e a Cidade dos Homens. Começando a segunda parte da História da Igreja II, século VI, Justiniano, Bento e a Convenção dos Escoceses. Século VII, Gregório o Grande e a ascensão do Islã, né, o crescimento do Islã, o nascimento, o surgimento. Século VIII vem a controvérsia da iconoclasta, né, ali por volta do século VIII, né? Já chegando no século IX vem a luta pelo poder na igreja, e Ratramo e Gottschalk é outro que vai ali lutar pelo poder da igreja no século IX. Já no século X a gente vem com a Idade das Trevas aí no meio, né? E aí a gente começa agora a outra parte, que é a partir do século XI, o grande cisma Anselmo de Cantunária, que já começam aí a surgir algumas confissões. Século XII, as cruzadas Abelardo, Lambardo e os Valdenes. Chegamos no século XIII. A paz do Senhor, Silvan, que Deus continue te abençoando. RMMP. Eu não lembro dessa pessoa, mas Deus abençoe. Século XIII, Francisco de Assis e Tomás de Aquino. Se eu pudesse identificar aí, meu irmão, por favor. Século XIV, o cativeiro babilônico da igreja e John Wycliffe. Século XV, o renascimento, aí surge John Hus, Savonarola e Grote, certo? Chegando no século XVI, o marco da revolução do protestantismo, né? Que o século XVI surge com Lutero, Calvino e a Reforma. Século XVII, a Reforma da Inglaterra, ou a Reforma lá na Inglaterra. Século XVIII, o Grande Despertamento. Século XIX, os primórdios da teologia moderna e os construtores do reino. Finalmente, século XX, a Era dos Paradoxos. E aí, a gente vai chegar agora nas confissões, né? A primeira confissão usada pelos pais da igreja ali no finalzinho do século II e no final do século I e no começo do século II é o credo apostólico. Esse todo mundo sabe, né? Todo mundo conhece. Depois surge o credo niceno, que é uma forma do credo apostólico mais ampliado. Depois vem o credo atanasiano, também muito mais ampliado, e aí surge a primeira confissão, que é a confissão belga,
e aí vão surgindo outras confissões até que a gente chega, né? Eu peguei esse livro aqui, um livro muito bom, As Harmonia das Confissões, esse livro aqui, né? E ele vem retratando, né, o que uma confissão e a outra confissão vai estar dizendo e está em harmonia. A confissão belga, por exemplo, ela é de 1561, certo? Ah, irmão Marquinho, meu irmão, Deus abençoe, um abração. Depois vem a Confissão de Heidelberg, 1563. A segunda confissão helvética de 1566 e os cânones de Dort. E, finalmente, surge a Confissão de Fé de Westminster, em 1647. Certo? É um livro muito bom. Quem quiser comprar para estar estudando aí as confissões, é algo realmente que é muito bom para estudar a Bíblia, estudar a palavra de Deus. Certo? Surge uma pergunta aqui muito interessante. A pergunta, ela surge... Eu não sei se você já fez essa pergunta. Meu amigo Fabiano, boa noite, rapaz. Deus te abençoe. Eu não sei se você já fez essa pergunta ou já ouviu alguém fazer, ou se você mesmo já fez, né? A pergunta é o seguinte: há muitas pessoas que estranham a igreja presbiteriana porque a igreja presbiteriana adota a confissão de fé e os dois catecismos, catecismo maior e catecismo menor. Se a igreja presbiteriana afirma categoricamente que a Bíblia é a única regra de fé e prática. Boa noite, Alex. Deus te abençoe. Alex, membro da nossa igreja. Um abração em Cristo Jesus. Então, muitas pessoas perguntam por que a igreja presbiteriana adota a confissão de fé e os catecismos, se ela diz que a Bíblia é a única regra de fé e prática. Sabe por quê? É porque, irmãos, por que é que nós adotamos? Justamente porque cremos que a confissão de fé e os catecismos estão em harmonia com as Escrituras, que é a nossa regra infalível e que aceitamos. E não somente existe isso que nós aceitamos, pois a igreja presbiteriana há duas regras de fé, mas uma só. Não é porque há duas regras de fé na igreja presbiteriana, uma que a gente crê na Bíblia e outra que a gente crê nos catecismos. Não, a regra é uma só, certo? Que a Bíblia é suprema e infalível, totalmente. Agora, as confissões, elas servem para a gente ter um norte, e ela nos abre os olhos para a gente aprender e estudar a palavra de Deus. Clarice, boa noite, Clarice. Deus te abençoe grandiosamente. Portanto, o que a gente vê aqui, o que a gente pega aqui da confissão, por exemplo, que nós vamos estudar agora, deixa eu pegar um negócio aqui, que nós vamos estudar agora, ou que nós vamos estudar hoje, é o seguinte. O que é que nós vamos estudar? Nós vamos estudar o capítulo 1, tá certo? Capítulo 1, chega mais perto aqui para você ver, tá dizendo o que aí? A Sagrada Escritura. E o pano de fundo, Claudiane, Deus te abençoe, Claudiane, boa noite. Um abraço aí também para a Ilka. Se você quiser tirar as suas dúvidas quanto àquilo que nós estamos falando, você fique à vontade. Um dos maiores tesouros, certo? Um dos maiores tesouros herdado pela humanidade é a palavra de Deus. É a Bíblia Sagrada. É o livro que desde os tempos antigos fala ao coração humano, desafiando
instruindo e apontando o caminho para a salvação em Cristo, a Bíblia. Único e exclusivamente a Bíblia. Gleidson, um abraço, Gleidson, Deus te abençoe. Paz e graça. Então, por quê? Porque a Bíblia ela é inspirada pelo Espírito e preservada ao longo dos tempos. As Escrituras Sagradas precisam ser mais e mais conhecida, praticada e ensinada. Olha aí o termo. Pois ela é a nossa única regra de fé e prática. As Escrituras, o Antigo e o Novo Testamento são a palavra de Deus, a única regra de fé e obediência para todo aquele que se diz e que se considera cristão. Edemerson Luiz Alcântara, boa noite, Deus te abençoe. Portanto, pela harmonia, podemos saber que a Escritura são a palavra de Deus pela sua majestade e pureza, pela harmonia de todas as suas partes e pelo propósito do seu conjunto, que é dar a Deus toda a glória. Por isso que como eu estava dizendo, um dos slogans da Reforma Protestante é sola Escritura, a revelação de Deus, o ensino sagrado de Deus para nós. Deus falando é as Escrituras. Ailson Silva, Deus te abençoe. Um abração em Cristo Jesus. Então, o Espírito de Deus, porém, dando testemunha pelas Escrituras e juntamente com elas no caminho do homem, é o único capaz de nos persuadir plenamente de que elas são a própria palavra de Deus. Esse estudo de hoje que nós vamos ter pretende destacar alguns aspectos gerais das Escrituras, a saber, o primeiro dele, que a Bíblia Sagrada, que a palavra de Deus, que os escritos, que o Antigo e o Novo Testamento, eles são a revelação de Deus, a única revelação de Deus. Nós, reformados, não cremos em hipótese alguma nessa questão de que, eita, fulano teve uma revelação, irmão fulano de tal teve uma revelação muito forte, muito poderosa, e tal. Esses ditos populares, esse jargão de crentes, a gente não crê. Nós cremos, sim, que toda revelação, todo recado de Deus, tudo que Deus quer dizer para nós, tudo que Deus quer mostrar para nós e se fazer conhecido está na palavra de Deus. Por isso é que o ponto 1 do capítulo 1 diz o seguinte: ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência manifestam de tal modo a bondade e a sabedoria e o poder de Deus, que os homens ficam inexcusáveis, contudo, não são suficientes para dar aqueles conhecimentos de Deus e de sua vontade necessária à salvação. Por isso, foi o Senhor servido, partiu de Deus, em diversos tempos e diferentes modos, revelasse e declarar à sua igreja aquela sua vontade, depois para melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja, contra a corrupção da carne e a malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servi-lo escrever toda a palavra de Deus. E isso torna indispensável a Escritura Sagrada, tendo cessado aqueles antigos modos de revelar Deus a sua vontade e ao seu povo. Ou seja, toda a revelação, e aqui tem aí as referências, né? Salmo de número 19, Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 2, Romanos 1, 19, 20, porque a palavra de Deus, ela é totalmente confiável, segura, eficaz, pura. Ela é quem cura, é quem traz tudo que precisamos,
as respostas que temos, se você tiver coragem de perguntar, a Bíblia tem coragem de responder. Então, a Escritura Sagrada, ela é a revelação de Deus. Esse é o primeiro ponto para nossas vidas. Por quê? Em primeiro lugar, porque ela é inspirada por Deus. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Porque ela é inspirada por Deus. É o sopro de Deus. E vale salientar aqui que a Bíblia Sagrada, assim como Cristo, ela é tanto espiritual, tanto divina, quanto humana. A gente não sabe dividir a porcentagem de cada uma dessas duas partes, mas a gente crê que ela é tanto divina quanto humana. Ela é divina porque ela foi inspirada por Deus, e ela é humana porque o sopro de Deus foi soprado aos homens, e os homens a escreveram. Segundo lugar, nós cremos que ela é a revelação de Deus porque ela é superior à revelação natural. Então, não somente cremos que ela é quanto à sua revelação, porque ela é superior. Você quer ver? Se você tiver aí a sua Bíblia, você vai aí, pega aí o Salmo de número 19, né? Eu estou pegando aqui Salmo de número 19, e o Salmo 19, ele diz o seguinte. Salmo de número 19, versículos de 1 até o 4. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Então, para aí que a sua revelação é superior à revelação natural. Terceiro, a palavra de Deus é a revelação de Deus, as Escrituras Sagradas, porque ela possibilita o conhecimento de Deus e de sua vontade. Como é que você conhece Deus? Ou quem foi que já conheceu Deus, a não ser pelo pronunciamento, leitura e revelação das Escrituras? Onde é que a gente vê isso? A gente vê isso logo depois aqui dos Salmos, aqui, no livro do profeta Isaías, capítulo de número 8, versículo de número 20. Isaías, capítulo de número 8, o versículo de número 20, que diz assim, Isaías 8 e 20 diz: a lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alma. Passarão pela terra duramente oprimidos e famintos, e será que, quando tiverem fome, enfurecido, amaldiçoarão o seu reino e ao Deus olhando para cima. Ou seja, pelo conhecimento da lei, é que a palavra de Deus é possibilidade da gente ver o cuidado e a revelação de Deus quanto ao seu conhecimento. Quarto lugar, a revelação de Deus apresenta o caminho da salvação. Como é que a gente consegue ver, enxergar e andar pelo caminho ou chegar ao caminho da salvação? Vamos ver o que é que diz lá em Romanos, capítulo 15, o versículo 14. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 15, o versículo 14, ele diz o seguinte, capítulo 15 e o versículo 4, diz assim, pois tudo quanto outrora, está falando aqui do Antigo Testamento, está falando aqui dos escritos sagrados da palavra de Deus, que é até o último livro do Antigo Testamento.
né? E ele está falando da seguinte forma: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, que texto riquíssimo, tenhamos esperança, o caminho da salvação. Portanto, a palavra de Deus é toda a resposta que a gente quiser ter, vai estar aqui nas Sagradas Escrituras. Segundo ponto das Sagradas Escrituras da nossa confissão. Qual é o conjunto de livros que a Bíblia apresenta? São 39 livros do Antigo Testamento. Esse é o cânon sagrado. A palavra cânon vem, ou para você se atualizar aí, eu não sei se você lembra de canonização. Lembra dessa palavra? Foi canonizado fulano de tal, irmão fulano de tal foi... Pronto. A palavra, o cânon da Bíblia, a santidade da Bíblia está no cânon sagrado. Então é um conjunto de livros. E esse conjunto de livros soma o Antigo e o Novo Testamento. 39 livros no Antigo e 27 no Novo, né? E aí, chamado de Sagradas Escrituras, ou de livro sagrado, ou de escrito sagrado. Os 39 primeiros livros foram escritos originalmente em hebraico e tem uma classificação literária. Só para a gente se acentuar e se contextualizar e se familiarizar com a Bíblia. Quais são os livros? Primeiro, o livro da lei de Deus, a Torá, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, que é conhecido como o livro da lei de Deus, né? Ou alguns chamam de lei de Moisés, tá certo? E segundo, os livros históricos, composto por Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Até algum tempo atrás, Esdras e Neemias era um livro só. Terceiro veio os livros poéticos, né? Os livros de poesias, composto por Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. E finalizando essa classificação literária do Antigo Testamento, vem Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sanfonia, Ageu, Zacarias e Malaquias, formando assim então o Antigo Testamento. Esses são o conjunto classificatório literário, né, das Sagradas Escrituras, composto que a gente chama de Antigo Testamento, Velho Testamento. Já o Novo Testamento, ele é composto por 27 livros escritos originalmente em grego. Olha, o primeiro foi o hebraico e o segundo foi escrito em grego, e a sua classificação literária vem assim. Os Evangelhos são os 4 primeiros livros, né, composto por Mateus, Marcos, Lucas e João. São os Evangelhos sinóticos. São os Evangelhos que têm harmonias entre si, né, são narrativas, né, desses homens de Deus que foram inspirados para escreverem os Evangelhos. Segundo, vem o único livro histórico que há no Novo Testamento, né, que é o livro de Atos, e aí a grande polêmica dentro desse livro, porque há quem queira pregar e fazer doutrina dele na igreja sem que ele seja histórico. Terceiro, vem as cartas, né? Eu aprendi, eu dando aula eu dizia, né, que o Novo Testamento tem 27 livros, das 27, 21 são cartas, e das 21 cartas, Paulo escreveu 13, né?
Então a primeira carta é Romanos, depois vem 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito, Filemon, Abacuque, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e Judas. E finalmente a Bíblia é completa e finalizada com o livro profético de Apocalipse, ou Revelação, né? São os livros, né, que compõem a Bíblia, são os escritores, né, desse livro sagrado. Foram escritores sagrados também, foram inspirados por Deus, tá certo? Por isso que a gente não pode... tem alguém que quando vai cantar ou ouve um hino, diz assim, rapaz, aquele hino, pense num hino inspirado. Não é, irmão, tá errado. Tá errado, viu? Irmã Isaura Gomes, Deus te abençoe. Está errado. O hino não é inspirado. Não existe nenhum hino inspirado. Mas, pastor, nenhum. Todos os hinos são iluminados. A única inspiração que a gente tem nas nossas mãos e que temos acesso é a Bíblia. Aquela pregação foi uma pregação, pense, o pastor estava inspirado. Não, o pastor não estava inspirado, ele estava iluminado por Deus. Ele foi agraciado por Deus. Toda inspiração está no cano sagrado das Escrituras. Os livros apócrifos, eles não são inspirados, não passaram pela canonização. Boa noite, Bernadette Monteiro. Deus te abençoe. E, portanto, esses livros eles não entraram na Bíblia. São livros históricos. A gente não pode, pelo menos os reformadores, eles não descartam esse livro para conteúdo histórico, para você estudar e conhecer mais a história de Israel, dos hebreus, do povo da Mesopotâmia, etc. e tal. Mas eles não são livros inspirados por Deus. Portanto, eles não compõem a Bíblia Sagrada. Que livros são eles? Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, o livro de Sabedoria, Eclesiástico e o livro de Baruque. São livros muito bons para você estudar, para ter um conhecimento histórico dos fatos, de coisas que você já ouviu falar, mas não tem como comprovar, e aí você pega esses livros e você vai ter um conhecimento, um bom relacionamento com ele, e eles são livros, porém, note, entenda, eles não são inspirados, eles não passaram no cano sagrado, né? Terceiro lugar, irmãos, se vocês que estão nos assistindo aí tiverem alguma pergunta sobre, vocês podem lançar aí. Tá certo? A Escritura Sagrada também, ela é a palavra viva de Deus. Ela é a palavra viva de Deus. Apesar de ter eu não lembro agora qual foi o escritor que disse, não sei se Lutero, disse que a Bíblia, ela, embora seja muito antiga, ou velha, como você queira dizer, mas ela é mais atual do que as notícias que sairão amanhã, mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Ela é atual, ela é viva, ela é eficaz, ela é penetrante, cortante, ela muda pessoas. Porque a palavra de Deus é viva, irmãos. O melhor escritor que você já leu na sua vida, o maior escritor que já vendeu livros em todo o mundo, você não tem um relato de que ele mudou vidas, transformou vidas, restaurou vida de pessoas drogadas, presas, pessoas possuídas por demônios e etc. e tal. Você, por mais que ele anime que sejam livros bons, mas ele não tem o poder, a essência que a Bíblia Sagrada tem. Tá certo? Por isso é que ela é a palavra de Deus viva. Ela é viva em todos os tempos, em todos os momentos. Sempre foi. Tá certo?
Você pode conferir em Mateus capítulo 24, versículo 35, 1 Pedro capítulo 1, versículo 23 e 25. Ela é a palavra de Deus viva, de todos os tempos. De todos os tempos. Os escritos sagrados, ela não fica velha. Acontece o que acontecer, ela continua sendo a palavra de Deus. Passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras elas não passarão. Em segundo lugar, aqui na parte 3, ela é digna de aceitação, certo? Esse texto aqui eu vou ler, digna de aceitação, Salmo 119, versículo 160. É assim que é a palavra de Deus, ela é digna de toda aceitação. Salmo 119, olha o que diz, versículo 160, ela diz o seguinte: as tuas palavras são em tudo verdade, desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Digna de toda aceitação é a palavra de Deus. Ela não é um livro qualquer, porque ela é viva. Terceiro lugar, ela é eficaz em seu propósito. Isaías 55, versículo 11, Velho Testamento. No Novo Testamento, você pode provar e conferir isso em Hebreus, capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus, ela é indiscutível, tá certo? Quando você for ler a palavra de Deus, não leia ela para você debater com alguém, mas leia para você se alimentar dela. Leia para você ser abençoado por ela. Leia a palavra de Deus para que ela gere vida, conforto e alimente a sua alma. A palavra de Deus também é viva porque ela é esclarecida e aplicada pelo Espírito Santo a nossas vidas. Quando você ler a palavra de Deus e convida o Espírito Santo para ler com você, o próprio autor, Deus, está presente com você na palavra de Deus. Nenhum livro que você esteja lendo vai lhe acompanhar na leitura porque o autor do livro não está presente. Você comprou um livro e vai ler quando chegar em casa. A Bíblia não. A Bíblia, quando você está lendo a Bíblia, o autor da Bíblia está presente com você e vai estar lhe aconselhando, lhe ajudando a entender e a compreender ela e fazendo uma aplicação daquilo que você está lendo para você. Tem alguém que disse assim: lendo a Bíblia eu encontrei muitos erros. Não na Bíblia, em mim. Quando a gente lê a Bíblia aponta para a gente os nossos erros, as nossas falhas. As Sagradas Escrituras, a gente lê ela e ela nos constrange. Ela faz a gente não pecar com prazer. Quando a gente lê a Bíblia, a gente não peca com alegria, a gente peca com tristeza. A Bíblia nos convida a ter um momento de contrição, porque ela é eficaz. Ela é a palavra viva de Deus. E ela também terminando aqui a terceira parte, o quinto ponto ela é estendida a todos os povos. Todos os povos. Ela está ao alcance de todos, porque ela tem a sua tradução se não para quase todos os povos do mundo. Ela é acessível. É claro que existe aí alguns lugares, né, que ainda precisam da pregação da palavra de Deus, da explicação da palavra de Deus e da aplicação dela. Mas que ela está acessível a todos. As Escrituras Sagradas também é a palavra de Deus completa, tá certo? Palavra de Deus completa. Ô Daniele, a palavra de Deus completa para nossas vidas. Por que ela é a palavra de Deus completa? Porque o seu conteúdo é suficiente para os seus propósitos. Deuteronômio 29, 29. Né? Vem aqui, por favor.
Vamos ver o que é que diz aqui, Deuteronômio 29, 29. Derrama essa água aqui, traz um pouquinho de água gelada, por favor. Obrigado. Deuteronômio 29, 29. Vamos ver aqui o que é que diz. Tem gente que está nos ouvindo aí que já sabe decorado, né? Eu até sabia, mas me perdi aqui. Deuteronômio 29, 29. A palavra de Deus é o seu conteúdo insuficiente para os seus propósitos. Então diz assim, olha, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então, tem coisas na Bíblia que nós não sabemos, vamos ler, não vamos interpretar. Há traduções difíceis, mas o Espírito Santo de Deus está dizendo para nós aqui nesse texto que tem coisas que foram reveladas, tem coisa que não. E Romanos, Paulo escrevendo a sua carta aos Romanos, ele diz assim, quem é a criatura para contender contra o seu Criador? Ou seja, tem coisas que você só vai saber quando você chegar no céu e vai perguntar diretamente a Deus. Tem coisa que é para você ler e crer. Eu tinha um professor no seminário que ele dizia que a Bíblia é um livro de gente grande. A Bíblia não é para qualquer um fazer a sua interpretação. É um livro de gente grande. De gente que quer ler para crescer. De gente que quer ler. Outra coisa, a Bíblia ela é as Sagradas Escrituras para você crer e ter fé. Não é para duvidar. Tá certo? A sua alteração acarreta a condenação. Ou seja, se você adulterar a palavra de Deus, ela pode lhe causar a condenação. Porque ela não pode ser mudada. O que está escrito, está escrito. O que é. Pode doer, a gente pode achar ruim, mas é o que está escrito. O que está escrito, não é? Deixa eu ver aqui. Eu li um texto hoje, quando eu estava meditando hoje à tarde. Apocalipse, capítulo 7, versículo... Everaldo Honório, boa noite. Daniele, boa noite. Deus te abençoe. Obrigado pela água. Apocalipse, capítulo 17, versículo 8. Deixa eu ver se é esse. Estava lendo esse texto hoje à tarde. 17, versículo 8. Não. Eu acho que é o 17... 8 e 17, então. Deixa eu ver se é. Não, deixa eu me perder nesse texto. Mas o 22 e 18, ele diz assim. Apocalipse 22, 18. A palavra de Deus não pode ser alterada. Capítulo 22 e o versículo 18. Diz assim... Não é isso? 22, 18, 19. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém também tirar qualquer coisa das escrituras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida na cidade santa e das coisas que lhe acham escritas. Ou seja, a palavra de Deus não pode ser adulterada. O que está escrito nela, está escrito. Não pode ser tirado nada dela, em hipótese alguma.
Deixa eu ver, 17 e 8. Ou é 7 e 18? Oito e 17, não é? 8. Também a palavra de Deus, ela é completa porque ela, como eu estava falando no início, ela rejeita qualquer outro tipo de revelação. A palavra de Deus, ela rejeita qualquer outro tipo de revelação. De que forma? Veja bem, não há novas revelações na Bíblia. Não há novas revelações para os crentes, para os dias atuais. Não existe uma necessidade disso. Vejamos o que é que diz a palavra de Deus aqui no livro de Gálatas. Você tem sua Bíblia, você pode conferir. No livro de Gálatas, aqui a palavra de Deus, ela diz, ou ela prova, que não há novas revelações e as Escrituras, ela rejeita tal assunto ou tal tema. Não existe, eu tive uma revelação, eu fui dormir e Deus me revelou. Não há isso. Alguém pode assistir esse vídeo depois, lá no Facebook, e dizer que eu estou me contradizendo. Então vamos conferir na Bíblia. O que é que a Bíblia diz sobre isso? Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9. Vamos lá? Diz assim, Gálatas 1 e o versículo 8 e o 9. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, preste atenção, vos pregue um evangelho que vá além do que vós tenho pregado, ou seja, do evangelho que está na Bíblia, um outro evangelho, que vá além dos tempos pregados, seja anátema, ou seja satânico. Desacredite dele, porque a única revelação é a Bíblia. Versículo 9. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, quando ele fala a palavra recebeste, é o cânon sagrado. São os 66 livros da Bíblia. A revelação é esta. Então, não existem novas revelações, a não ser a revelação aqui do cânon sagrado. A sua interpretação requer cuidado, zelo e amor. Ou seja, eu não posso ler um texto da Bíblia e interpretar do jeito que eu quero interpretar. Eu tenho que interpretar o texto da Bíblia do jeito que ele está dizendo. Então, aí surgem algumas aplicações. Primeiro, aquele texto que eu estou lendo foi escrito para que povo? Para que época? Foi escrita para uma nação ou específica para alguém? E como eu posso fazer a aplicação ou a exegese hermenêutica desse texto para hoje, para os nossos dias? A gente chama isso de contextualização. Como é que eu posso fazer isso? Sendo que ao eu fazer isso, eu tenho que... Por isso que todo teólogo, todo pastor tem que ser teólogo, e todo teólogo um pastor. Por quê? Porque ele tem que pegar os originais para saber, entender, fazer a interpretação correta do texto e saber o que é que aquele texto está dizendo. E não aplicar a palavra de Deus da forma que você quer. Eu estava dando aula num seminário, numa classe de alunos, acho que tinha uns 15 alunos nesse dia, e teve uma polêmica muito grande, porque o texto da palavra de Deus, lá eu acho que é Gênesis, diz que Jacó, né, ali no Val de Jaboque, Jacó lutou com um homem. E essa luta durou quase a noite inteira, até que depois o homem tocou
na coxa de Jacó, e depois Jacó soltou ele e feriu ele, até que Jacó disse: me diz qual é o teu nome? E ele disse: por que queres saber o meu nome, se o meu nome é maravilhoso? E eu não sei se os mais antigos lembram daquela música muito cantada, né? Jacó segurou o anjo. Jacó não segurou o anjo, não. Jacó segurou um homem, uma teofania ali, tá vai aparecer ali, né? Alguém que a Bíblia vai dizer que é um homem. Lá na frente, depois de todo o acontecido, ele vai entender que era alguém mandado por Deus, ou o Deus revelado em forma física, novamente eu vou dizer teofania, para lutar com ele. Mas você não pode adulterar a Bíblia e fazer um hino e dizer que Jacó segurou um anjo, se a Bíblia não diz que ele segurou o anjo. Então a gente não pode nem acrescentar e nem diminuir. A gente tem que ver aquilo, o que é que a Bíblia diz. Se a Bíblia está dizendo que, por exemplo, domingo eu vou pregar sobre a Páscoa, vou ministrar a ceia e vou pregar sobre a Páscoa. Se a Bíblia está dizendo que Jesus instituiu ou celebrou a última Páscoa, não existe mais Páscoa. Segundo, a Páscoa era uma festa judaica e que ela não existe mais. Então, para o crente, não existe Páscoa, tá certo? Existe a ceia, que é um cerimonial que deve ser feito. O próprio texto de 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, diz que fazer isso em memória de mim, para lembrar, cada vez que a ceia é ministrada, a gente está lembrando a morte de Cristo, que era para a gente ter morrido no lugar dele, a ressurreição e a vitória de Cristo sobre a morte, que era para... Quando o anjo da morte passou lá em Êxodo capítulo 12, né, foi Jesus, através do seu sangue derramado, que fez com que a gente não morra ou não morresse eternamente ou não fosse condenado. Portanto, segundo aquilo que está revelado, inspirado na Bíblia, não existe mais Páscoa. E ponto final. Ou eu creio na Bíblia ou eu não creio nos escritos sagrados. A sua compreensão requer dependência de Deus. É o que nós estamos falando aqui. Salmo 119, versículo 125, Lucas 24, 44, 45. É o que eu estou acabando de dizer, que se a Bíblia está dizendo que não é para fazer, ou que aquilo já cessou, acabou, não tem mais. Não tem o que fazer. Tem gente, ou tem igrejas, ou tem irmãos, que o culto tem danças. Faz parte da liturgia dança. Irmãos, note, eu quero lembrar a vocês que eu estou aqui falando da confissão de fé, né? Estudos doutrinários bíblicos da igreja presbiteriana, né? E são fundamentos teológicos reformados. Então eu estou falando daquilo que eu creio e do que eu estou lendo na Bíblia. Então, dança não faz parte do culto. Aí você aí do outro lado, que vai nos assistir depois, pode dizer assim: e Miriam não dançou? E não sei quem não dançou? Aí eu faço uma pergunta a você: foi no culto? A dança foi no culto? Mas tem um grupo de teatro. Não tem problema, eu não sou contra o grupo de teatro. A minha pergunta é: no culto? Faz parte do culto? Então, eu não posso... Eu tenho que extrair os meus princípios, estatutos e mandamentos da Bíblia e não trazer daqui para colocar na Bíblia, certo? Eu preciso entender que eu devo fazer o que a Bíblia me manda fazer, e a Bíblia não pede, ela manda fazer, tá certo? As últimas colocações aqui, elas são o seguinte: para a gente recapitular os nossos conceitos sobre a Bíblia Sagrada, né? Sobre os escritos sagrados, sobre a revelação de Deus
para nossas vidas. O que distingue a Bíblia dos demais livros? Qual é a diferença da Bíblia, né? Vocês estão vendo aí atrás, aqui na minha biblioteca, vários livros, né? Livros como, um livro muito bonito, né? Ganhei, Dilson, que me deu com muita alegria. Tem outro livro aqui de um meu professor de História da Igreja, lá na Mackenzie, Alderi Souza de Matos, né? O historiador oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil. Um livro muito bom. O que é então que faz? Qual é a diferença? Qual é a diferença então desse livro, que é um livro escrito por um homem de Deus, um pastor presbiteriano e tudo mais? Qual é a diferença desse para a Bíblia? A diferença é simples e básica. A diferença é que o livro escrito hoje, ele é um livro que foi iluminado. Tá certo? O camarada está relatando um fato, contando uma história que pode ser ou não verdadeira, certo? E ele está contando algo que ele já também, em algumas vezes, ele extraiu de alguém ou de alguns livros, que a gente chama isso de... me foge da memória agora, como é que... citações, né? Ou citação de citações, né? Enquanto que esse livro é assim, a Bíblia ela é inspirada por Deus. Ela é divinamente inspirada por Deus. Ela é um livro santo, canônico. E esse livro aqui não. Ele pode abençoar a sua vida e tal e tudo mais, mas não é canônico. A segunda pergunta. Quais são os livros do Antigo Testamento classificados como livro da lei, história, poéticos e proféticos? Eu citei aqui no início, né, esses livros, e aí você pode depois estar fazendo um exercício na sua mente para você entender. Porque, irmãos, tem livros que eles são históricos. Por exemplo, eu citei aqui, no livro de Atos, é um livro histórico. E o livro de Atos vai contar a história do dia de Pentecoste. Eu estou falando de um ato histórico. Se eu estou falando de um ato histórico, é que aconteceu, foi escrito e não aconteceu mais. É um relato histórico. Então, a gente precisa entender e classificar aí os livros da Bíblia para a gente poder se familiarizar com ele e ele então está, ou ela, os escritos, estar abençoando as nossas vidas. A terceira pergunta. Quais são os livros do Novo Testamento classificados como Evangelho, História, Cartas e Profecia? Aí no Novo Testamento. Por exemplo, os 4 primeiros livros da Bíblia são os Evangelhos sinóticos, que vão contar, né, quase todos os 4 falam dos relatos da vida de Jesus, nascimento de Jesus, milagres de Jesus, os prodígios de Jesus, nascimento, morte e ressurreição de Jesus. Enquanto que todo o Antigo Testamento vai apontar para o Messias e vai apontar para aquilo que virá quando a gente chega no livro, nos Evangelhos, que é a palavra Evangelo, né? Que é boas novas, boas notícias. Esses 4 livros vão trazer aí esses relatos, tanto Marcos, Lucas e Mateus vão contar alguns com mais detalhes do que outro. Por exemplo, tem um livro que conta que Jesus ia passando por Jericó e curou 2 cegos. Tem outro que ele cura um cego. Qual é o que está certo? O que é que a gente entende por isso sobre essa Sagrada Escritura? Não importa, irmão, se foi 2 ou se foi 1. O importante é que ele operou o milagre e o cego foi curado. Se um relatou que foi 2 e outro relatou que foi 1, isso não vai tirar nem diminuir o poder que há nas Sagradas Escrituras. É isso que a gente entende. 4º lugar,
o que diferencia os autores bíblicos de outros autores? O que é que diferencia deixa eu pegar aqui novamente, Alderi de Souza, que é autor desse livro, A Caminhada Cristã na História, né? Ele tem outros livros aqui. Por exemplo, veja que livro lindo ele tem aqui. Os Pioneiros Presbiterianos no Brasil. Aí ele vai relatar aqui de 1859 a 1900. Missionários, pastores e leigos do século XIX. É um autor, né? Alderi de Souza foi meu professor de História da Igreja 1 e 2 da minha pós-graduação. E o que é que diferencia ele dos autores da Bíblia? Eu expliquei aqui no início. O que é que diferencia? A diferença é que os autores da Bíblia foram inspirados por Deus. Você tem que fazer essa diferença. E Alderi de Souza, ele foi o quê? Foi iluminado. Ele foi iluminado. E ele vai contar aqui relatos de pessoas, dos irmãos que contaram a história, não é? Por onde ele passou, e tem fotos e tal. Então, assim, ele vai contar uma história, ele vai relatar uma história. Ele teve a ideia, ele foi iluminado para fazer ou escrever o livro, enquanto que os autores da Bíblia não foram tocados por Deus, inspirados por Deus, santificados para escrever a Bíblia Sagrada, tá certo? Então, essa é a diferença dos autores bíblicos para os outros autores. Quinta pergunta: o que aprendemos acerca do conteúdo da palavra de Deus? O que é que nós aprendemos acerca desse livro sagrado? O que é que a confissão de fé ela relata para a vida da gente sobre essas questões? Que a palavra de Deus escrita inclui-se agora todos os livros, que os livros geralmente chamados apócrifos, não sendo inspirados da parte de Deus, não fazem parte do cânon. As autoridades das Sagradas Escrituras são a razão pela qual deve ser crida e obedecida. E ela não depende de testemunho de qualquer homem ou igreja, mas somente do poder exclusivo de Deus. Tá certo? Então, o que aprendemos acerca do conteúdo da palavra de Deus é que ela é isso. Ela tem, portanto, de ser recebida porque ela é divina. Pelo testemunho da igreja, podemos ser movidos e incitados em um alto e reverente apreço, apego, se agarrar às escrituras sagradas. Tá certo? Ela é viva, eficaz, santa. Nós aprendemos aqui nessas perguntas e respostas que este livro é um livro completo, inspirado por Deus Santo, e ele não precisa de outras coisas para ser completo. A confissão ainda diz o seguinte: todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele e é também para a salvação. Ou seja, eu leio a Bíblia, eu creio a Bíblia e eu estudo a Bíblia para a minha salvação. Eu creio na Bíblia porque ela é o poder de Deus para a minha vida. Então não há outra. Uma vez eu cheguei num determinado lugar, e estava lá em cima da mesa um livro, sabe, na casa de uma irmã crente. E estava lá escrito o livro assim: irmã fulana de tal foi para o céu 7 vezes e para o inferno 3 vezes. Misericórdia. Então,
essas coisas faz a gente tomar rumos e direções que a gente pontua que a gente só pode ter confiança eficaz nas Sagradas Escrituras, no livro de Deus. Porque as Escrituras, nela, nada se acrescenta em tempo algum, nem para as novas revelações do Espírito, nem por tradições de homens. Reconhecemos, entretanto, ser ela necessária, a palavra de Deus, íntima, a iluminação do Espírito Santo de Deus para a salvadora compreensão das coisas reveladas na palavra de Deus, nas Escrituras. E que há algumas circunstâncias quanto ao culto de Deus e ao governo da igreja comuns às ações e sociedades humanas, as quais têm de ser ordenada pela luz da natureza e pela prudência cristã, segundo as regras da palavra de Deus, que sempre devem ser observadas. Tá certo? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 17, Gálatas 1 e 8, 2 Tessalonicenses 2 e 2, João 6 e 45, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Então, estará aí a palavra de Deus, que é viva e eficaz e muito e mais cortante do que espada alguma de dois gumes. Isto é a palavra de Deus. Amém? Se for da vontade de Deus e o Senhor assim permitir, quarta-feira a gente vai para a pergunta ou para o estudo de número 2, que é Deus e a Santíssima Trindade. O que é que você entende por Trindade? Existe essa palavra na Bíblia? Onde é que eu encontro isso? Quais são? Então a gente vai estudar um pouco sobre isso na próxima quarta-feira, se assim Deus permitir. Que Deus abençoe a mim e a você, que Deus tenha misericórdia de mim e de você e que a gente possa fazer uso exclusivo, diário, permanente, constante da palavra de Deus. E crendo naquilo que ela diz, observando os estatutos. O salmista Davi, ele disse assim: guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Essa palavra de Deus, ela diz também: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, eis aí a palavra de Deus em nossas mãos, para que a gente possa fazer uso dela, nos alimentar dela e crescer lendo este que é o livro mais lido e mais vendido em todo o mundo, desde que foi impresso e mesmo antes de ser impresso, através dos pergaminhos e etc. e tal. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar agradecendo a Deus por esta noite, por este dia, pelo que o Senhor tem feito por nós. Pai, em nome de Jesus, a nossa gratidão a Ti pela Tua revelação, Senhor, pela Tua inspiração que é a Bíblia. Muito obrigado pelos textos que falam aos nossos corações. Obrigado pela Tua palavra que fala que nós somos miseráveis, pecador, que todos os homens pecaram e destituídos estão da glória de Deus e carecem de ser convertidos, de serem aceitos, carecem de serem perdoados, lavados e redimidos pelo Teu precioso sangue. Obrigado por tudo, Deus. Vai ao encontro dos órfãos, das viúvas, dos doentes, dos pobres, dos necessitados. Ó Deus, vai nessa noite ao encontro daqueles que estão nos leitos dos hospitais, dos profissionais de saúde que estão trabalhando com afinco em todo o mundo contra essa doença que está alastrando o universo. Deus, tenha misericórdia, Deus, para que também essa praga não chegue em nossa casa. Nos guarda com o Teu precioso sangue, nos protege, nos brinda, Senhor, pelo poder que há no Teu sangue precioso, aonde o som da minha voz pecaminosa chegou nessa noite,
ou chegará quando alguém for ver esse vídeo. Abençoa a vida e o lar e os ouvidos de cada um ouvinte nessa noite. É assim que eu te oro, com gratidão, com perdão pelos nossos pecados, em o nome precioso de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Nosso próximo encontro será domingo, às 7 horas da noite, se assim Deus permitir. Tenham todos uma boa noite, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.